O combustível que move o mundo, uma análise da gasolina pura. A gasolina, um líquido aparentemente simples, é a força motriz de milhões de veículos. Mas você já parou para pensar de onde ela vem e como é produzida? A jornada da gasolina, da fonte de energia bruta até o tanque do seu carro, é uma história complexa. Uma história que envolve ciência, tecnologia e um impacto significativo no nosso planeta. Neste ensaio, vamos explorar o mundo da gasolina pura. Vamos mergulhar no processo de produção, desde a extração do petróleo até o refino, e analisar os impactos ambientais dessa atividade. Abordaremos também uma alternativa inovadora: a conversão de sacolas plásticas em gasolina. Acompanhe-me nesta jornada para descobrir os desafios e as soluções para um futuro mais sustentável. Juntos, vamos desvendar os mistérios por trás da gasolina e explorar alternativas inovadoras para alimentar o nosso mundo. Da origem aos motores, a criação da gasolina pura. A gasolina pura tem origem no petróleo, um líquido escuro e viscoso encontrado em depósitos subterrâneos. A extração do petróleo é um processo complexo, que envolve a perfuração de poços profundos na crosta terrestre. Após a extração, o petróleo é transportado para refinarias, onde passará por uma série de processos para se transformar em gasolina. O petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, compostos orgânicos, formados por átomos de carbono e hidrogênio. Para separar esses componentes e obter a gasolina, as refinarias utilizam um processo chamado destilação fracionada. Nesse processo, o petróleo é aquecido em altas temperaturas, fazendo com que os diferentes hidrocarbonetos evaporem em temperaturas específicas. Os vapores são então coletados e resfriados em torres de destilação, condensando-se em diferentes frações, como gás natural, gasolina, querosene e óleo diesel. A gasolina pura, obtida nesse processo, ainda passa por etapas de tratamento para remover impurezas e melhorar suas propriedades. O preço do progresso, impactos ambientais da gasolina pura. Embora seja um combustível eficiente, a gasolina pura tem um preço ambiental significativo. A extração, o transporte e o refino do petróleo geram impactos consideráveis em nossos ecossistemas. A emissão de gases de efeito estufa durante o processo de combustão é um dos principais contribuintes para as mudanças climáticas. A exploração de petróleo pode causar derramamentos acidentais, contaminando solos e oceanos, prejudicando a vida marinha e afetando comunidades inteiras. As refinarias, por sua vez, liberam gases poluentes na atmosfera, contribuindo para a formação de chuva ácida e problemas respiratórios. A dependência da gasolina pura também tem impactos geopolíticos. A busca por petróleo e gás natural tem sido causa de conflitos e instabilidade em diversas partes do mundo. A necessidade de garantir o fornecimento de combustíveis fósseis pode levar a tensões internacionais e guerras por recursos naturais. Uma ideia inovadora, transformando plástico em combustível. Diante dos desafios impostos pela gasolina pura, a busca por alternativas sustentáveis se torna cada vez mais urgente. Uma solução promissora é a conversão de sacolas plásticas em gasolina, uma tecnologia inovadora que promete revolucionar a maneira como lidamos com o plástico e com a produção de combustível. A ideia de transformar plástico em gasolina pode parecer improvável à primeira vista, mas a ciência por trás dessa tecnologia é fascinante. As sacolas plásticas são feitas de polietileno, um polímero composto por longas cadeias de átomos de carbono e hidrogênio, similar aos hidrocarbonetos presentes no petróleo. Através de processos químicos e térmicos, é possível quebrar essas longas cadeias de polietileno em moléculas menores, similares às encontradas na gasolina. Essa técnica inovadora oferece uma segunda vida útil a um material que, muitas vezes,
acaba poluindo o meio ambiente. Section 5. Da sacola plástica à gasolina. Desvendando o processo de conversão. A conversão de sacolas plásticas em gasolina se dá por meio de um processo chamado pirólise, que consiste em aquecer o plástico na ausência de oxigênio. Na ausência de oxigênio, o plástico não entra em combustão, mas se decompõe em moléculas menores, incluindo hidrocarbonetos líquidos, gases combustíveis e um resíduo sólido. O processo de pirólise ocorre em reatores especiais, onde o plástico é aquecido a altas temperaturas, controlando a pressão e a temperatura para obter a maior quantidade possível de hidrocarbonetos líquidos. Os gases produzidos durante a pirólise podem ser utilizados como combustível para alimentar o próprio processo, tornando-o mais eficiente. Após a pirólise, os hidrocarbonetos líquidos passam por um processo de refino para remover impurezas e melhorar suas propriedades. O resultado final é um combustível líquido semelhante à gasolina, que pode ser utilizado em motores de combustão interna. Section 6. Uma nova abordagem. Os benefícios de transformar plástico em gasolina. A conversão de sacolas plásticas em gasolina oferece uma série de benefícios ambientais e econômicos. Ao invés de acabar em aterros sanitários ou poluindo os oceanos, o plástico se torna uma fonte de energia, fechando o ciclo de vida do material e reduzindo a quantidade de plástico descartado. A produção de gasolina a partir de plástico também contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis, diminuindo a demanda por petróleo e gás natural. Essa redução na exploração de combustíveis fósseis se traduz em menor emissão de gases de efeito estufa e menor impacto ambiental. Do ponto de vista econômico, a conversão de plástico em gasolina gera novas oportunidades de negócios e empregos, impulsionando a economia circular e incentivando a inovação na gestão de recursos. Essa tecnologia também pode contribuir para a segurança energética, reduzindo a dependência de países exportadores de petróleo. Section 7. Uma questão de escolha. Comparando as duas abordagens. Ao comparar a produção de gasolina pura a partir do petróleo com a conversão de sacolas plásticas em gasolina, fica evidente que a segunda abordagem apresenta vantagens significativas em termos de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Enquanto a exploração de petróleo deixa um rastro de impactos negativos em ecossistemas e comunidades, a conversão de plástico em gasolina oferece uma solução para um problema ambiental crescente, a poluição plástica. A reutilização do plástico como matéria-prima para a produção de combustível reduz a pressão sobre os recursos naturais. Além disso, a conversão de plástico em gasolina contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa, um dos principais desafios do século XXI. Ao oferecer uma alternativa aos combustíveis fósseis, essa tecnologia abre caminho para uma matriz energética mais limpa e sustentável. Section 8. Olhando para o futuro. A sustentabilidade em primeiro lugar. A busca por soluções inovadoras e sustentáveis é fundamental para garantir um futuro próspero para as próximas gerações. A conversão de sacolas plásticas em gasolina se apresenta como uma alternativa promissora, que alia a redução da poluição à busca por novas fontes de energia. No entanto, é crucial ter em mente que a solução definitiva para os desafios ambientais e energéticos reside na mudança de hábitos de consumo e na busca por alternativas mais sustentáveis, como o transporte público, o uso de bicicletas e a redução do consumo excessivo. A tecnologia, por si só, não é capaz de resolver problemas complexos como a poluição e a dependência de combustíveis fósseis. É preciso que cada indivíduo se conscientize do seu papel na construção de um futuro mais sustentável, adotando práticas mais conscientes e responsáveis. Section 9. Conclusão. O caminho para um futuro mais verde.
A jornada da gasolina, do poço de petróleo ao tanque do carro, é uma história complexa, com impactos significativos no meio ambiente. A conversão de sacolas plásticas em gasolina surge como uma luz no fim do túnel, oferecendo uma solução inovadora e sustentável para dois problemas urgentes: a poluição plástica e a dependência de combustíveis fósseis. A adoção em larga escala dessa tecnologia, aliada à mudança de hábitos de consumo e à busca por alternativas mais limpas, como carros elétricos e biocombustíveis, pavimenta o caminho para um futuro mais verde e sustentável. A hora de agir é agora. Juntos, podemos construir um futuro onde a tecnologia e a sustentabilidade caminhem lado a lado, garantindo um planeta mais limpo e justo para as futuras gerações.